Olá, eu sou a professora Isabel e o meu propósito é te ajudar a acelerar a aprendizagem das crianças com deficiência intelectual ou dificuldades na aprendizagem. O nosso tema de hoje é algo que é uma conversa muito séria que eu vou ter com você, muito séria mesmo. Então, assim, ó, eu duvido que depois desse vídeo, depois desse nosso encontro, você ainda pense que a criança com deficiência intelectual vai para a escola apenas para se socializar. Então, essa ideia nós vamos, tirar essa ideia hoje, certo? Então, assim, primeiro eu quero conversar com vocês sobre, né, o que é socializar, o que é incluir. Vamos pensar, né, o que é incluir? A inclusão não é estar junto, porque, por exemplo, nós estamos todos juntos dentro de um ônibus, indo numa direção, mas não quer dizer que eu possa conversar com aquelas pessoas vão me entender, que vão me responder. Se elas não me conhecem, então estar junto não é inclusão. Então a socialização, colocar a criança dentro da escola, efetivar a matrícula dela, não garante que ela vai ser incluída, tá? Porque a inclusão ela demanda compartilhar, ter voz e vez. E aí eu quero dizer para vocês o seguinte: a maioria, a maioria das nossas crianças com deficiência intelectual ou dificuldades na aprendizagem não tem a oportunidade de fazer 3 coisas na escola. Anotem aí. Primeiro, estar junta, então às vezes ela não tem esse direito, porque volta e meia ela é tirada da sala de aula. Quem não concordar pode escrever aí, mas geralmente é tirada da sala de aula, é o TDAH, é o TOD, é o TEA, são tudo tirados da sala de aula. A primeira questão, pá, tira da sala de aula, então ela não tem direito de estar junta, ela não tem o direito de compartilhar, hoje eu vou dar um exemplo sobre isso, e elas também não têm direito a ter voz e vez. Isso para mim é um problema, um problemaço. Você não acha? Então, assim, ó, a escola, ela precisa compreender que a criança com deficiência intelectual, elas estão que as crianças, né, elas estão nas salas de aula para socializar com os outros, porque isso faz parte da escolarização. Mas e só a socialização não basta. Só socializar não basta, porque nem a socialização estamos mais garantindo para essa criança, porque para socializar tem que ter voz e vez. Então esse discurso que a criança está na escola só para socializar, nem isso está acontecendo mais, né. Então para mim, basta, basta. Nós temos que fazer alguma coisa. É necessário garantir o direito dessa criança, dela aprender. Ou seja, aprender a conviver com os outros, aprender a controlar a sua impulsividade, aprender a controlar o seu comportamento indesejado, aprender a ler, aprender a escrever, cada uma dentro da sua possibilidade. Mas ela tem esse direito, nós não podemos negar. A falta de garantia desse direito, especialmente o direito de aprender, né, é um dos pontos cruciais para a criança com deficiência e para a sua família. Eu acho que hoje a maior queixa da maioria das famílias é assim: "Pô, meu filho está há 5 anos na escola e não aprendeu nada, não aprendeu nem pegar no lápis, não tem um amigo", né, porque na escola que a gente faz amigo, a escola se a escola fosse para socializar, a gente faria amigo, o aluno com deficiência teria o seu amigo, mas nem amigo tem. Gente, alguma coisa é necessária, tá? Em muitas escolas, a gente já tem a presença da professora tutora, ou professora que chama até algumas de mediadora, ou a pessoa que acompanha, né, as crianças com deficiência intelectual. A gente sabe da presença dessa profissional. E apesar dessa relevância, as professoras, essas professoras, tutoras, acompanhantes, elas não recebem a devida atenção. Elas não sabem o que fazer para fazer a criança com deficiência intelectual aprender. Algumas prefeituras ou mesmo escolas, inclusive, elas solicitam que essa profissional tenha uma habilitação na área da educação especial. Mas você sabe a fragilidade da nossa formação, não é mesmo? Eu sou formada em educação especial, basicamente teórica, você sai de lá sabendo tudo sobre TEA, menos ensinar.
Você sabe de lá, sabe tudo, todas as deficiências, sabe tudo sobre síndrome de Down, tudo, todas as dificuldades dessa criança, mas não sabe fazer ela aprender. Então não dá, certo? Não dá mais. Chega. E aí é que vem algo importante. Se a criança está lá na escola, não se socializa como deveria, não aprende como deveria, e a professora que está acompanhando não sabe o que fazer, acontece então, surge, né, as mais diversas anomalias pedagógicas. O que é isso? Anomalia pedagógica, para mim, é uma criança, por exemplo, de 11 anos, que está no 5º ano, vamos pensar, e a professora começa a usar o A da abelhinha, cobrir pontinhos da Dona Aranha, fazer outro A, mais um A. Então, assim, gente, não é com essas atividades que a criança... Ela pode fazer 1000 atividades dessa em um único dia. No outro dia, ela não vai saber que essa é a letra A. Não é dessa forma. Então, o que está acontecendo? As profissionais, elas precisam de uma orientação. Não é culpa dessas profissionais, não é culpa da professora, elas não sabem o que fazer. Elas não sabem. Então, o que elas oferecem hoje para a criança é muito pouco e se transforma numa anomalia pedagógica. Por quê? Ocupa o tempo da criança, a criança fica com uma pasta cheia de atividades, sem sentido. Aí a atividade vai para casa, o pai pergunta, oh, eu acho que ela aprendeu A, que letra é essa? Não sabe? Aí o que a gente faz? A culpa, porque toda anomalia tem uma culpa. A culpa é da criança, a culpa é da deficiência, a culpa é da família que não ajuda. A gente sempre arruma um culpado. Mas eu acho que o nosso sistema educacional, ele foi programado para trabalhar com crianças de um padrão, de um tipo, que nem existe mais. Aquela que obedece o tempo todo, que fica o tempo todo sentada, não é mesmo? Não tem mais essa criança, é rara. Então, assim, ó, nossas crianças com deficiência estão perdidas na escola. Então, se você é professora, se você é mãe, se você é psicopedagoga, neuropsicopedagoga, sabe que eu estou dizendo a verdade. Eu não estou mentindo, eu estou dentro da escola todos os dias. Sou professora de estágio, coordeno uma escola de educação infantil e anos iniciais, e a gente tem que estar ali. O professor que chega novo não sabe trabalhar com inclusão, tem que ser ensinado, tem que ser orientado a adaptar as tarefas. Então, nós vamos ter que mudar isso. Isso que a criança está vivendo na escola. Nós temos que mudar. Então, o que fazer com as crianças com deficiência lá na escola, se não é só para socializar? Olha, eu quero dizer para você que nenhuma tecnologia, certo? Que pode ser, eu não digo só tecnologia virtual ou do computador, não é isso. Qualquer tecnologia que você use, que é desde uma dinâmica, uma tarefa para pintar, qualquer tecnologia que você use, inclusive o quadro e o giz, também são tecnologias. Então, qualquer tecnologia que você usa, não terá efeito se não for mediada. Então, isso tem que ficar muito claro na sua cabeça. Então, não adianta você comprar materiais da internet, comprar jogos, comprar apostila. Ah, vou comprar essa apostila aqui, que diz que alfabetiza. Vai, compra todas as apostilas. Isso nada vai valer para essa criança se você, enquanto profissional, não aprender a mediar. Essa semana eu coloquei um story no meu Instagram, que era foto de naquele horário, 3 crianças com dificuldades na aprendizagem são tiradas da sala de aula, numa mesa redonda, fazendo trabalhinhos de recorte de letras, mas sem mediação nenhuma, não tinha um adulto ali para mediar. Então, aquilo ali é uma anomalia pedagógica, porque a criança está perdendo tempo, mas está ocupada. Ela está ocupada, porque ela está fazendo alguma coisa, só que não vê sentido naquilo. Aquilo não vai ajudar aquelas crianças no processo de alfabetização. Então, assim, ó, quando... Eu sei que você está sentindo isso, assim, ó. Você comprou uma apostila com aquela esperança, você comprou um jogo com aquela esperança, certo? Só que você não mediou. Então, isso só te trouxe frustração,
não é mesmo? Você se sente frustrada. Poxa, não deu certo. Poxa, não deu certo. Então isso realmente traz uma frustração. Veja bem, a luta pela inclusão, né, ela abrange também a certeza de que as crianças com deficiência intelectual, elas aprendem. E para isso é que existe a mediação cognitiva. Então, se você vai comprar um jogo, vão aprender a mediar esse jogo. Se seu filho gosta de um jogo virtual e o hiperfoco dele é só ficar na internet, nós vamos usar esse jogo da internet para alfabetizá-lo ou para desenvolver outras funções cognitivas, para corrigir as funções cognitivas. Então, isso é importante. Você tem que saber que a estratégia hoje comprovada é a mediação cognitiva. Mas eu quero dizer uma coisa para você. O tempo não é justo. Por quê? Se seu filho foi para a escola desde 1 ano e hoje ele tem 11, foram 11 anos perdidos, sem mediação, certo? Então o tempo não é justo, o tempo não volta. Então as nossas decisões em promover a aprendizagem da criança, ela tem que ser imediata. E temos que acelerar essa aprendizagem. Por que eu falo de acelerar? Porque a criança já perdeu 11 anos, então a gente tem que acelerar esse processo. Eu não posso submeter essa criança a uma atividade desse tipo, infantilizada, ou uma atividade de cobrir pontinhos. Eu não posso. Eu não posso fazer isso com essa criança. Eu tenho que acelerar a aprendizagem dela. E a estratégia para isso, para acelerar a aprendizagem, é a mediação cognitiva, porque tem evidências científicas que mostram que realmente na hora que você está fazendo a mediação, há um movimento, certo? Das redes neurais que são fortemente ativadas. Olha, então, não é uma esperança que surja alguma coisa, já tem o que surgir, já tem, a tua esperança tem nome e sobrenome, mediação cognitiva. Tá? Para muitas educadoras, talvez por falta de informação e, vamos pensar, ou interesse, né, entre aspas aí, que não é a maioria não faz porque não sabe, mas outras sabem e talvez não fazem, então elas não entendem que a criança com deficiência intelectual, ela não é deficiente. São as funções cognitivas que não estão funcionando adequadamente. Eu vou falar isso 1000 vezes até vocês compreenderem isso. Certo? Então, não é a criança que é deficiente, é a forma como ela pensa. E o ato mental, ele tem 3 fases: a entrada da informação, a elaboração da informação e a saída da informação. É assim que a gente vê o mundo, pensa sobre o mundo e dá uma resposta sobre o mundo. É assim que a gente vê uma tarefa, pensa sobre a tarefa e dá uma resposta da tarefa. Para fazer qualquer coisa no mundo, você usa esse ato cognitivo, essas 3 fases. E é ali, nessas fases, que ocorrem as deficiências. Então, cada fase tem uma quantidade específica de função cognitiva. Por exemplo, entrada são 8 funções cognitivas. Com essas 8 funções cognitivas, você faz tudo o que você quiser, né, para captar a informação. E pode ser que 1, 2 ou 3 funções cognitivas dessas 8 não estejam funcionando de forma adequada, daí a criança não consegue aprender. Então, o que a gente faz? Como existe a plasticidade cerebral, a gente vai ativar com a mediação essas funções cognitivas que estão deficientes. Fazendo o quê? Com o jogo que você comprou, com a apostila que você comprou, com o brinquedo que você comprou. Então, gente, nós temos que compreender. E aí as professoras, que às vezes elas não sabem o que fazer com a criança com deficiência intelectual, ela tem que saber da existência das funções cognitivas e mais, que essas funções podem ser corrigidas. Então nós temos hoje muitas mediadoras que já estão colocando em prática e mandam para mim, né? Olha, manda um vídeo, olha como ela está fazendo isso, olha o que ela está dizendo agora, ela nunca falou nada e agora está dizendo essas coisas para mim. Gente, isso é fruto da mediação cognitiva. Então, claro que
Você consegue perceber isso logo nas primeiras mediações, que já muda a forma como as crianças começam a pensar. Agora, como é que se faz, né, exatamente para a criança com deficiência intelectual aprender? Olha, primeiro, você tem que ensinar essa criança a pensar. Isso a gente faz com a mediação. Quando eu deixo claro para a criança, por exemplo, isso aqui é um copo, mas é um copo simples, tem água, ok, mas não é um copo tão simples assim. Olha, ele está todo molhado, né? Porque a água é gelada. Então, eu posso explorar muito mais esse copo. Olha só como esse copo é o formato. Ele é mais larguinho aqui embaixo, ele é mais fino em cima, ok? Tem muita coisa para explorar nesse copo. E ele não é só um copo de água. Ele é muito mais do que um copo de água, porque ele serve para matar a minha sede, vai, por causa da minha garganta, para eu não ficar tossindo aqui. Então, tem muita coisa envolvida nesse copo que eu posso explorar com essa criança. Cada pergunta que eu faço, ela vai pensando. Então, eu estou ensinando ela a pensar a partir de um passo a passo, até ela construir uma ideia sobre aquele objeto, sobre o copo. Então, o copo deixou de ser um simples copo para ser um copo mediado, né? Então, quando eu falo em ajudar a criança a pensar, não é eu pegar na mão dela para ela cobrir esses pontinhos. Não é isso. Ou eu pegar, ou então eu apontar, ó, aqui, ó, pinta esse A, pinta esse A, pinta esse A. Não é isso. Quando eu falo em ajudar a criança, eu falo em mediação. E uma das mediações mais importantes para as crianças com deficiência intelectual, que eu acho que, para mim, é aquela que a gente mais tem que trabalhar, especialmente se ela já tiver 11 anos e não aprendeu nada na escola, é a mediação do sentimento de competência, porque provavelmente ela já sabe que ela não sabe, né? E isso causa uma certa frustração para essa criança. Então, nós temos que trabalhar o sentimento de competência, que vai trabalhar a questão da autoestima. Outra mediação importante é a mediação do significado, porque eu posso, inclusive, fazer essa tarefa, desde que ela seja mediada. Então, qual a relevância de uma criança de 11 anos fazer uma tarefa dessa? Qual a relevância? Se eu não sei, a criança também não vai saber. Então, eu tenho eu tenho que mudar isso. Eu não posso mais. Gente, é uma questão humanitária. Uma questão humanitária. Você já pensou nisso? Aquela criança está passando 1 ano na tua sala de aula e não aprendeu nada. Ela passou 1 ano sem te perturbar, porque ela é quietinha demais, fica lá riscando um papelzinho, não é mesmo? E não incomoda. Ah, não, a minha deficiente, ela não incomoda. Gente do céu! Então essa criança passou lá anulada dentro da escola, porque todas as crianças, de uma certa forma, incomodam em um momento ou outro, né? Elas fazem alguma coisa. E essa está lá quieta, não incomoda. É anulada, é esquecida. Só se lembra dela na hora de fazer o boletim, de fazer a avaliação. Então, assim, ó, isso para mim é uma questão humanitária. Essa pessoa que tem uma deficiência, que ainda é pequena, que está nos anos iniciais ou na educação infantil, ela tem o direito de ser submetida a uma experiência de aprendizagem mediada. E você tem que aprender a fazer isso. É muito importante, tá? As tarefas, elas devem ser escolhidas com intencionalidade para poder corrigir as funções cognitivas, porque senão você vai fazer 1000 tarefas dessas de pontilhado, do A da abelhinha, e a criança não vai entender. No outro dia ela esqueceu. Agora, quando você faz a mediação, é diferente, né? Quando faz a mediação do método fônico, a gente chama método fônico mediado, aí ela vai fazer transcendência sobre o som do A, ela vai construir um significado sobre esse A, que ele pode estar no começo, no meio, no fim, né? Que esse A pode estar no meu nome, no teu nome, no nome da colega. Então, assim, ó, quando você faz as perguntas certas, você provoca um pensamento na criança, ou seja, ela começa a pensar. E aí você ativa ou potencializa esse estímulo, que é a tarefa que você escolheu. E o estímulo potencializado, ele libera neurotransmissores,
que aceleram as sinapses. Uma sinapse acelerada, ela vai mais além daquela área que foi inicialmente estimulada pela tarefa que você apresentou. Isso é a neurociência em prática, né? Então, para fazer a criança aprender, tem que ensiná-la a pensar. E isso ocorre com a mediação. Como é que eu ensino uma criança a pensar? Mediando. Só assim. Só assim. Certo? E agora eu quero apresentar para vocês uma preciosidade, tá? Que são 4 categorias da mediação. Essas 4 categorias da mediação, elas são extremamente importantes para uma professora mediadora. Porque essas categorias de mediação dão todo o suporte, certo? Para as intervenções. Para essas intervenções serem assertivas e acelerar a aprendizagem das crianças com deficiência. Então, vejam bem aqui, a primeira categoria de ações, né, que envolve mediação, a primeira é intencionalidade e reciprocidade. Então, eu tenho que deixar claro para minha criança o que ela vai aprender, o que vai ser ensinado. É como se fosse um alerta, uma chamada de atenção. Olha, hoje nós vamos fazer tal coisa. Então, é um alerta, é o momento de envolver a criança naquela atividade. Com palavras do tipo, hoje nós vamos aprender a fazer tal coisa. Vamos prestar atenção, mais atenção, porque hoje é um dia de novidade. Hoje vai ter uma novidade na aula. Então, esse momento é importante, tá? E depois, durante a aula, vocês vão construindo significados, que é saber por que eu tenho que aprender aquilo. Por que aquilo é importante que eu estou aprendendo. Mas o significado, ele só é construído se você fizer a criança pensar e conectar o que ela está pensando com uma experiência anterior, que a gente chama de transcendência, que é fazer a ponte entre o que está vivendo, a experiência que está vivendo, certo? Com uma experiência que já teve há algum tempo. Então, assim, posso fazer perguntas do tipo, isso é igual ou diferente do que você tem em casa? Olha, o que você tem em casa, você não está ali. Você tem que pensar no que tem em casa. Então, quando ela pensa no que tem em casa, isso é uma transcendência. Por exemplo, nesse exato momento aqui, que vocês estão me escutando, vocês estão pensando. Tudo que vocês estão pensando a partir do que eu estou falando é transcendência. Certo? Então, o cérebro, ele adora fazer transcendência. Ele adora. Seja coisas ruins ou coisas boas. Ou dizer assim, essa guria parece ser louca. Meu Deus, ela tem razão. Lá na minha sala eu vou fazer isso. Meu Deus, que legal. Tudo isso que você está pensando agora, nesse exato momento, é transcendência. E quanto mais transcendência você fizer, mais você vai aprender. Tá bom? Isso tudo compõe a primeira categoria de ação na mediação cognitiva. Uma segunda categoria é quando eu proponho para minha criança ações compartilhadas. Quando eu direciono a atenção dela para alguma coisa compartilhada. Ela tem que descobrir que os outros da sala também têm um ponto de vista diferente. E para isso a gente trabalha a mediação de compartilhamento, que é muito importante, tá? Vamos fazer juntos, pois eu penso diferente de você, ou vamos construir isso junto, você faz uma parte, eu faço outra, porque é muito importante a criança ter o direito de ter voz e vez, ou seja, compartilhar o que ela pensa com os demais. Então, eu tenho que proporcionar isso. Uma outra ação dentro desse grupo da segunda categoria é a regulação do comportamento. A regulação do comportamento. Porque meu aluno com TEA, às vezes, não presta atenção, meu aluno com deficiência intelectual, minha aluna com dislexia, fica sempre voando, pensando, sei lá em quê. Então, essas crianças que têm dificuldade em se concentrar em alguma atividade ou fazer uma atividade pensada, elaborada, com bastante atenção, o que ocorre com ela? Ela precisa ser trabalhado a mediação de regulação do comportamento. E aqueles casos mais graves, de a criança que é um pouquinho mais agressiva, ou grita na sala, essas coisas também, né, que às vezes ocorre, também a gente usa a mediação de regulação do comportamento, tá bom? Aí agora a terceira categoria. A terceira categoria envolve muita questão emocional,
na mediação, né? Então, essa terceira categoria é a necessidade que a criança tem de ouvir os feedbacks. Aí você vai estar mediando o sentimento de competência. Então, você vai oferecer muito feedback positivo. Olha, gostei. Mesmo que você tenha feito uma avaliação, uma prova, e ela, por exemplo, das 5 questões, ela acertou 2, né? Aí você vai dizer, olha, você não errou tudo, você acertou 2, isso já é um bom avanço. Na próxima, a gente vai se esforçar um pouco mais para conseguir fazer mais uma, pelo menos. Certo? Então, assim, a gente vai dar, por cada avanço, né? Cada avanço, a gente vê que a criança cresce. Tem uma mediadora minha, que a filha dela só está no 6º ano e ainda não sabe ler, e agora que está aprendendo, né? E ela utiliza muito essa mediação do sentimento de competência. Então, tem hora que ela relata para mim que diz assim, para a filha, olha, eu estou tão feliz que eu tenho vontade de te pegar e te amassar, te beijar. E a menina fala, então, ó, me pega, me beija, né? Então, assim, a gente vê o envolvimento emocional da mediadora com aquela criança. Ou seja, a criança, ela fica contente. Ó, mais uma coisa, as crianças adoram agradar os adultos. Adoram. Então, quando ela vê que o adulto ficou feliz com uma ação que ela fez, batata, isso só vai ajudar, tá bom? Nessa mesma categoria, nessa terceira categoria, a gente coloca a questão do desafiar. A tarefa ela não pode ser fácil demais, nem difícil demais, porque senão vai ter resistência. Se é fácil demais, a criança desiste. Então, a gente trabalha aqui a mediação de busca de desafios. Todas as tarefas são desafiantes, mas elas são desafiantes a partir do que a criança já sabe. Então, é um pequeno desafio. É um pequeno desafio. Então, ela vai já construindo algumas habilidades e a gente vai botando algum desafio, botando um desafio, botando um desafio. Então, a mediação da busca de desafio é muito importante ser trabalhado. Nessa mesma terceira categoria, nós temos a questão da diferenciação. Cada criança tem uma perspectiva sobre a tarefa, né? Por isso que é importante a professora sempre perguntar: você entendeu? Podes me explicar? Podes explicar para os colegas como é que é para fazer essa tarefa? Por quê? Porque aí a gente vai trabalhar a mediação de individuação ou individualização, as duas servem, psicológica. Ou seja, eu penso diferente do meu colega, né? Eu tenho um jeito diferente de perceber as coisas, de fazer as coisas, de falar sobre as coisas. Então, isso é importante também. E na quarta categoria de ações de uma mediadora, nós temos a responsividade. O que é isso, né? Responsividade contingente. São sinais que a criança vai me dando, certo? De que ela pode fazer escolhas. Olha que interessante. Então, por exemplo, aí a gente trabalha a mediação de alternativa otimista. Sei lá, você apresenta uma tarefa para a criança, ela não sabe fazer. Ela começa a chorar. Então você diz, pô, toda tarefa que eu vou fazer e coloco lá na mesa dela, ela começa a chorar, né? Então, aí você vai trabalhar a mediação de alternativa otimista, que é oferecer para a criança uma outra possibilidade, certo? Então você vai dizer assim, olha, você não precisa mais chorar se você não souber a atividade. Basta levantar a mão e me chamar, basta dizer para mim que não sabe, porque daí eu vou te ajudar. Então, a mediação, essa mediação é a possibilidade que a criança tem de ter uma alternativa diferente daquela que ela estava acostumada a fazer. Isso vale, por exemplo, aquela criança que grita na sala, aquela criança que sai chutando as carteiras e derrubando. Existe uma alternativa mais otimista. Você não precisa fazer a agressão, basta me procurar. Basta vir aqui na minha mesa e eu já vou te ajudar. Então, isso é mediar, né, pela alternativa otimista. E claro, né, gente, que dentro dessa categoria também nós temos a questão da afetividade. O fator emocional é muito importante, especialmente para a liberação dos neurotransmissores, para poder as sinapses ficarem trabalhando, certo? Tudo que dá para a criança uma sensação de prazer libera neurotransmissores. E o contrário, quando a criança tem uma sensação de medo, dúvida, preocupação,
o que acontece? Ela, então, retrai essa liberação de neurotransmissores. Para isso, o que a gente usa é a mediação do pertencimento, que é uma mediação muito importante, certo? Outra também mediação importante é a mediação de automodificação. A criança tem que compreender que ela consegue se automodificar, que ela pode modificar. Então, assim, ó, essa mudança, né? Essa mudança, essa consciência da mudança é aprendida. Então, assim, olha, por exemplo, o que conseguimos fazer hoje? O que conseguimos fazer hoje? Olha, você é muito inteligente. Ontem nós não conseguimos fazer 2 tarefas, hoje a gente já conseguiu. Hoje a gente já conseguiu. Olha só, antes você estava aqui na minha orelha, olha, agora você já está na metade da minha orelha. Então a criança tem que perceber que ela está crescendo, que ela está falando melhor, que ela está tendo um desempenho melhor, que o desenho dela está ficando melhor, que a pintura está ficando melhor. Então eu sempre digo assim, ó, faça um dossiê. O dossiê o que que é? Olha, pega uma revista, dessas revistas de moda que são bem coloridas, né? E aí você vai botando algumas atividades, especialmente da escrita, né? E vai da escrita espontânea, não pode copiar do quadro, onde a criança escreve ela sozinha. Então ela vai escrever numa folha, aí você vai recortar essa folha e vai colar dentro de uma revista. Então cada página da revista tem uma produção da criança e fica encadernada, né? Porque as revistas já são encadernadas. E aí só fica a beiradinha da revista para ficar colorida e bonita. Então você pode fazer um dossiê e ir mostrando, olha, quando a gente começou aqui, você nem sabia uma letra. E olha só como você já está sabendo. Olha como você cresceu, como você evoluiu, como você mudou. Então, se você mudou até aqui, você pode mudar mais ainda. Então, uma criança que só lia, por exemplo, bala, bola, bule, boi, aquelas palavrinhas decoradas, e quando você vai fazer uma escrita espontânea, se você aplicou o método fônico mediado e vai fazer uma escrita espontânea, e ela escreve, por exemplo, morango, esquecendo o O e esquecendo o A e colocando todas as letras, certo? O R, o N e o G. Para escrever morango, gente, já teve uma evolução enorme. Ela saiu da simples reprodução para começar a fazer as suas primeiras hipóteses sobre a escrita e a leitura, na escrita espontânea. Então, ela conseguiu pensar nos sons das letras e colocou no papel. Esqueceu algumas, porque é esse processo realmente que acontece, né? Então, ela está ali no silábico, indo para o alfabético, mas ainda não está no alfabético. Então, a mãe vai mediar um pouco mais, ou a professora vai mediar um pouco mais, para que ela, então, passe do silábico para o alfabético. Qual é o maior benefício para a criança com deficiência intelectual quando ela aprende? Gente, primeiro eu quero dizer o seguinte: todos temos o direito de aprender. Todos. Quando eu falo aprender, não é só aprender a ler e escrever. É aprender a ter autonomia, aprender a lidar com o dinheiro, a cuidar de si, não é mesmo? Tomar o seu remédio no horário, certo? Cuidar dos seus cadernos para levar para a escola, tomar banho sozinho. Cada etapa dessa talvez seja um desafio enorme para muitas mães e muitas professoras, certo? E a mediação serve para todo o objetivo que você tem para o seu filho. Então, assim, ó, todos têm o direito de aprender, tá? Mas o maior benefício será para você, especialmente para você ver que essa criança aprende. Ela vai lhe dar, ela vai lhe dar uma chance, né? Não é a chance da criança, ela vai dar a chance de você ver que ela sabia, que ela podia pensar, que ela podia desenvolver a fala. E agora ela perdeu 11 anos. Mas por isso que nós temos que acelerar a aprendizagem, entendeu? Porque foi isso que aconteceu comigo. Quando eu peguei a minha primeira criança, que tinha paralisia cerebral, 11 anos,
não verbalizava, só mexia com o dedinho e com o olho, e eu fiz a mediação, e eu vi que ela aprendeu várias coisas. Eu disse, meu Deus, essa criança sabe pensar, por que que ela só veio para a escola agora com 11 anos? Né? Quanto tempo perdido, porque se ela tivesse vindo cedo, olha o que tinha acontecido, já estava mais evoluída, não é mesmo? Então, assim, ó, a criança ela vai mostrar para você o tempo todo que ela sabe pensar e que ela pode pensar. E vou dizer mais, quando você descobrir isso, quando você vê isso com seus próprios olhos, isso não tem preço. Isso não tem preço, tá? Agora, por onde começar? Por onde eu posso começar? Primeiro, você tem que aprender a mediar, porque é a ferramenta. Não é comprar material nenhum, não, é aprender a mediar. E só se aprende a mediar mediando. Então, vai aprender a mediar, vai começar a fazer as perguntas, vai começar a organizar as tarefas, escolher os estímulos e mediar. Ah, mas eu não tenho tempo. Gente, para mediar uma criança com deficiência intelectual, basta 3 vezes por semana, 40 minutos. Imagina você começar com 40, pode começar com 10, depois vai aumentando para 20, para 30, para 40, para 50. Então, 3 vezes por semana, tendo essa mediação cognitiva, ó, você vai ver o resultado. E se você tiver tempo, aí mesmo que vai. Olha, gente, eu vou dizer uma coisa de coração para vocês, tá? É uma loucura. É uma coisa que você para muitas mães, olha, eu quero assim, ó, olha para o seu filho agora, se ele estiver por aí. Olha, imagine ele aprendendo a fazer alguma coisa. Hã? Olha a maravilha. Não é uma sensação boa? Só que isso é possível. Só que você não sabe fazer, né? Então você tem que aprender a mediar, tá? A mediação é a estratégia mais eficiente para ensinar uma criança com deficiência intelectual ou dificuldade na aprendizagem. Ensinar o quê? Ensinar a criança a pensar. Por quê? Porque a gente só aprende a ler e escrever pensando. A gente só aprende a cuidar de si, a trocar roupa, a lavar roupa, a fazer uma comida, se a gente aprende a pensar. Porque daí a gente vai usar todas as funções cognitivas e as operações mentais e metacognitivas também. E isso vai ativar várias áreas do cérebro. E você começa a dizer, olha, antes ele não falava nada, ficava quieto. Agora ele chega lá na cozinha e começa. Mamãe, faz perguntas. Mamãe, faz perguntas. Eu quero, mamãe, faz perguntas. Por quê? Porque o cérebro dessa criança aprendeu que ele pensa. E pensar traz uma sensação de prazer enorme para o cérebro. O cérebro é como se fosse uma coisa independente. Ele tem autonomia. Então, se ele não é usado para pensar, porque ele foi feito para pensar, se ele não é usado para pensar, ele vai atrofiando. E aí, quando a gente começa a ensinar a criança a pensar, ele vai como se fosse, como se ele tivesse adormecido, ele começa, opa, estão me acordando. E aí isso causa um prazer imenso nas crianças, tá? Isso é muito bom. E o cérebro, que adora pensar, vai querendo mais e mais, mais e mais, mais e mais. Assim, agora eu quero fazer uma simulação, tá? Quem está dentro de sala de aula e quem não está, pode anotar e depois levar lá para a professora fazer. Eu gosto de cenário, né? Imagina uma criança que não verbaliza. Ou uma criança com paralisia cerebral. Vamos pensar, tá? Essa criança, cadeirante, tem um nível cognitivo bom, muito bom, mas ela não fala direito. Ela não fala direito. Então, essa dinâmica que eu quero ensinar para vocês, primeiro eu vou ensinar a dinâmica e depois eu vou fazer a parte mediada. É para fazer em grupo. É a mediação do pertencimento, tá? Então, essa criança é paralisada cerebral e tem comprometimento na fala. Então, vejam bem, essa dinâmica é para as outras crianças experimentarem o que é ser uma pessoa com paralisia cerebral. É isso. Então, o que você vai fazer? Você vai pedir para todas as crianças da sala pensarem ou numa poesia, ou numa história, ou numa piada, ou numa música. Cada um vai pensar no que quiser, né? Assim, que eles saibam de cor. Ou seja, o gato, né?
Coitado do gato, que não sei o quê, qualquer poema, qualquer coisa, mas que ele tem que saber decor. Ok. Aí ele vai pegar e vai escrever esse poema numa folha. Beleza? Até aí tudo fácil. A nossa criança com deficiência intelectual está lá com a segunda professora. Não sei o que está fazendo. Aí, nós vamos fazer o seguinte. Agora, você pede para formar 4 grupos de crianças. E explique que elas vão fazer um simulado. Vão simular uma dificuldade na fala. E isso é muito sério. Isso é muito sério. E as pessoas que têm dificuldade na fala, muitas vezes não conseguem se expressar. E elas precisam de ajuda. Então, nós vamos experimentar ser essa pessoa. Beleza. Aí, você vai pedir para cada criança vir na frente de todo mundo e ler o texto que fez, daquela poesia, piadinha, sei lá o quê, só que ela vai ter que botar a língua no céu da boca e não tirar, deixar a língua lá enquanto fala. E também é muito importante que você demonstre a técnica, né, e reafirme que é uma atividade séria, muito importante para a gente compreender como uma pessoa com deficiência passa dificuldades para se expressar. Então, se você colocar a língua no céu da boca e tentar falar com alguém, não vai conseguir direito, ok? Então, a criança tem que saber que muitas vezes, quando uma pessoa com paralisia cerebral quer falar, é dessa forma. E aí, depois, você vai selecionar um, selecionar outro, tarará, todo mundo fez, todo mundo experimentou, né? Cada criança experimentou, aí você vai começar a mediar, tá? Aí você vai dizer assim, ó, pegar uma criança qualquer. Como você se sentiu simulando uma deficiência da fala? E aí você vai pegar outro e vai dizer: "E você? Como você se sentiu ouvindo alguém com deficiência na fala falando? Qual das 2 atividades foi mais difícil para você? Falar ou ouvir? E você compreendeu o que foi falado? Por quê? Por que que não? Por que que sim? Por que que você não compreendeu? O que você faria para ajudar você mesmo a compreender o que a pessoa com deficiência na fala estava dizendo? E você que falou, como é que se sentiu? É difícil fazer os outros compreenderem a gente? Se temos uma dificuldade como essa, o que fazer para ser compreendido? Você conhece alguém com dificuldade na fala? Sabe por que ela tem essa dificuldade? Será que ela se sente feliz? O que você faria para ajudar essa pessoa? Existe alguma tecnologia que poderia ajudar esse amigo a se expressar melhor? Gente, e assim por diante. O que você está fazendo? Você está fazendo mediação com um grupo. Para o grupo saber o que é ter uma paralisia cerebral. Isso vale, por exemplo, para uma criança com TEA. Isso vale para uma criança com deficiência auditiva, certo? Por quê? Geralmente, as crianças com deficiência, elas são rejeitadas pelos outros colegas, porque os outros colegas não conhecem o que ela tem. Então, quando você faz uma mediação dessa, que é uma dinâmica de grupo, certo? Séria, né? E aí você busca essa reflexão com as crianças, fazendo todo o processo da mediação. Então, eu tenho certeza, lógico, aqui a gente podia continuar, né? Não vou continuar porque é a live, mas podíamos continuar o papo muito longe. Esse papo poderia ir muito longe. Agora, o que você vai trazer de contribuição para essas crianças? Com certeza, elas vão elaborar uma estratégia para ajudar esse colega que tem dificuldade na fala, certo? Daquele dia em diante, eles vão se comportar diferente. Eles vão estar mais comprometidos com a inclusão. Então, vejam bem, eu quero dizer para vocês que
Tem muitas coisas que nós podemos fazer pelas crianças com deficiência intelectual que estão na escola. O que não dá é você ficar de braço cruzado. Pai, mãe, professora, coordenação, direção, não dá mais para ficar com o braço cruzado. Porque hoje nós já temos as tecnologias, nós já temos as ferramentas, as estratégias, certo? Então nós temos que aprender a mediar. Gratidão por estarem aqui comigo. Um beijo grande para você e até o próximo encontro.